Você já parou para contar quantas decisões do seu dia passam pelo filtro de como alguém vai reagir? Você monitora o humor de certas pessoas antes de falar algo. Ajusta o que vai dizer baseado em como acha que vão receber. Evita assuntos porque sabe que vão gerar tensão. Faz coisas que não quer fazer para não decepcionar. Deixa de fazer coisas que quer fazer porque alguém pode não gostar. Cada ajuste parece pequeno, parece apenas consideração. Mas quando essa é a forma padrão de existir, quando cada decisão passa pelo filtro de como alguém vai reagir, você não está vivendo a sua vida. Está administrando a percepção de outras pessoas sobre você. E isso tem um custo que o corpo registra, mesmo quando a mente não percebe. Não dramaticamente, silenciosamente. O corpo está gastando energia para manter uma versão de você que existe para o outro aprovar. E cada vez que você age a partir desse lugar, está reforçando um padrão que diz: eu não sou o suficiente como sou. Preciso ser o que o outro precisa que eu seja para ser aceita. Esse padrão tem uma história, tem uma origem. E entender de onde vem não é desculpa para continuar. É o mapa de onde o trabalho de reconstrução precisa acontecer. Os 7 pilares da base interna são 7 camadas que, praticadas com consistência, mudam a arquitetura de como você existe no mundo. Não todos de uma vez, um de cada vez. O 5º pilar é os limites. Limite não é agressão, não é frieza, não é punição para o outro. É manutenção da sua dignidade. É a linha que diz: até aqui posso ir sem me perder. A maioria das pessoas tem dificuldade com limites por uma razão específica que raramente é nomeada com clareza. Foram ensinadas que colocar limite é machucar o outro, que dizer não é abandono, que se cuidar é egoísmo. E essa crença foi instalada tão cedo, tão repetidamente, que parece verdade, quando na verdade é um padrão aprendido que pode ser reescrito. Me conta aqui nos comentários, qual dos 7 pilares você mais negligencia na sua vida hoje? Pode ser uma palavra, pode ser o nome do pilar, pode ser uma frase sobre o que você percebeu ao ler. Eu leio cada comentário. Pensa nessa cena concreta. Você está num jantar com amigos. Já é tarde. Você está cansada. Precisa acordar cedo no dia seguinte. Alguém sugere ir para outro lugar e você vai. Não porque quer, porque seria estranho dizer não, porque não quer estragar o clima. Você vai, fica até mais tarde do que devia, acorda no dia seguinte exausta. E ninguém que ficou naquele jantar pensou em você depois que você foi embora. Isso não é consideração com o grupo, é ausência de limite com você mesma. Quando você respeita seus próprios limites, você se torna capaz de oferecer presença real quando está presente. Não presença por culpa, não presença por medo de perder vínculo. Presença genuína. E presença genuína é a única que nutre de verdade. O 6º pilar é o propósito pequeno. Você não precisa ter uma missão de vida grandiosa para construir base interna. Não precisa saber o seu grande propósito. Não precisa ter uma visão clara de onde vai estar daqui a 10 anos. Precisa de algo no seu dia que não dependa de ninguém para acontecer. Um projeto, um estudo, um treino, uma habilidade sendo desenvolvida em silêncio, uma construção que existe porque você escolheu que existe. Pensa num fogo pequeno que você alimenta todo dia. Não precisa ser uma fogueira enorme. Pode ser uma chama pequena, mas que você alimenta com consistência, com cuidado, com a decisão diária de aparecer para ela mesmo quando não está com vontade. Essa chama pequena tem um efeito que vai além do que ela produz diretamente. Ela te ensina que você é alguém que aparece, que começa coisas e continua, que tem algo que existe por conta própria, independente de quem está olhando, independente de quem aprova. E essa percepção de si mesma, de ser alguém que aparece para o que se comprometeu, é um dos alicerces mais sólidos da base interna. Porque quando você sabe que pode contar consigo mesma, precisa menos que os outros contem por você.
O sétimo pilar é o desapego maduro. Desapego não é não sentir, não é ficar fria, não é fingir que não importa quando importa, é sentir sem se abandonar. Essa distinção é fundamental. Você pode sentir saudade de alguém, pode sentir medo de perder uma relação, pode sentir a ausência de alguém de forma física. Tudo isso é humano, tudo isso é real. O desapego maduro não nega nenhuma dessas sensações. Ele muda a sua relação com elas. Pensa numa criança que aprendeu a andar de bicicleta. No começo, ela segura o guidão com força total. Cada oscilação parece ameaça. Com o tempo, ela aprende a sentir o desequilíbrio sem entrar em pânico. Ajusta com movimento leve. O desequilíbrio ainda acontece, mas ela não é mais varrida por ele. O desapego maduro funciona assim. A emoção ainda aparece, às vezes com força, mas você não é mais varrida por ela automaticamente. Você sente, observa e então decide o que fazer com o que sente. Não obedece a cada impulso como se fosse uma ordem. Isso é o estoicismo na prática mais concreta que existe. Não eliminar o que sente, escolher como responde ao que sente. E essa capacidade de observar antes de agir é o que separa uma vida governada de uma vida reativa. Agora vamos falar sobre o que fazer com tudo isso. Não uma lista de intenções bonitas. Um plano de 2 semanas com estrutura real. Porque intenção sem estrutura é só pensamento. E pensamento sem prática não muda arquitetura nenhuma. A primeira semana é de prática e observação. Durante 7 dias, você pratica 5 elementos do ritual diário. 10 minutos sem celular ao acordar, uma ação pelo corpo, uma tarefa que constrói algo futuro, um momento de solitude e um limite silencioso. Ao final de cada dia, antes de dormir, você escreve as respostas a 3 perguntas simples. Não um diário elaborado. 3 respostas honestas. O que eu senti hoje que veio de dentro, não de aprovação externa? Em que momento eu cedi ao impulso, em vez de escolher conscientemente? O que quero praticar diferente amanhã? Na manhã seguinte, antes de qualquer coisa externa, você lê o que escreveu na noite anterior. Não para se julgar. Para entrar no dia com presença nos seus próprios valores, com consciência de onde está e para onde quer ir, em vez de entrar no dia sendo puxada pelo que o mundo decide mostrar primeiro. A segunda semana é de reavaliação e aprofundamento. No início da segunda semana, você lê tudo o que escreveu na primeira, com a distância de observadora, não de crítica. Você vai ver padrões que não via enquanto estava no meio dos dias. Momentos em que cedeu sempre da mesma forma. Gatilhos específicos que derrubaram o ritual. Pilares que praticou com consistência, pilares que ainda estão frágeis. E então você ajusta, não recomeça do zero, não joga fora o que funcionou, aprofunda o que avançou, fortalece o que ainda está fraco. A neurociência mostra que 14 dias de prática consistente começa a criar novos caminhos no cérebro, caminhos alternativos ao padrão antigo. No começo, esses caminhos são estreitos, exigem esforço para percorrer, mas com repetição eles se alargam, ficam mais naturais, menos conscientes, mais automáticos. E o caminho antigo, o da dependência, da busca compulsiva por aprovação, começa a ser menos percorrido. E o que é menos percorrido, com o tempo, se fecha, não de uma vez, gradualmente. Como vegetação que retoma o espaço quando o caminho para de ser usado. O problema nunca foi você amar demais, sentir demais, ser sensível demais. O problema foi o lugar onde você ancorou o que sente. Você não precisa virar fria, não precisa fechar o coração, não precisa parar de querer conexão. Conexão é uma necessidade humana legítima. O que precisa mudar é uma coisa só. Você pode amar pessoas profundamente, mas não pode fazer delas o chão onde você pisa, porque chão emprestado pode ser retirado a qualquer momento. E quando é retirado,
Você precisa ter algo embaixo dos seus pés que é genuinamente seu, construído por você, mantido por você, que não desmorona porque alguém foi embora. O padrão de administrar a percepção dos outros vai tão fundo que frequentemente você não percebe quando está fazendo isso. Ele opera abaixo do limiar da consciência. O tom de voz que você ajusta automaticamente quando detecta que alguém está de mau humor. A palavra que você retira antes de falar porque sabe que vai incomodar. A presença que você alonga em situações sociais, além do ponto onde quer continuar, porque ir embora pareceria rude. Cada um desses ajustes automáticos é uma pequena cessão de soberania. E a soma de muitas pequenas cessões cria uma forma de existir que nunca foi conscientemente escolhida. O quinto pilar, os limites, tem uma dimensão que vai além de proteger o próprio espaço. Quando você pratica limites, você está praticando autoconhecimento em tempo real, porque para estabelecer um limite, você precisa saber o que está além dele para você. E isso requer que você consulte o que você genuinamente sente, o que você genuinamente quer, o que você genuinamente precisa. Esse processo de consulta interna, repetido com frequência, vai fortalecendo a conexão com o próprio interior que a dependência emocional havia enfraquecido. A crença de que colocar limite é machucar o outro é um dos padrões mais disseminados e mais custosos que existem na experiência relacional. Ela cria pessoas que se esgotam servindo porque não conseguem dizer não, que ficam em situações que as drenam porque partir parece abandono, que aceitam tratamento que não merecem porque reclamar parece exigência excessiva. E o paradoxo é que essa entrega ilimitada raramente gera o amor e a consideração que busca. Frequentemente gera exatamente o oposto. O sexto pilar, o propósito pequeno, tem uma relação específica com a dependência emocional que é importante nomear. A dependência emocional frequentemente opera no vácuo de propósito. Quando não há nada no dia que seja genuinamente seu, que exista porque você escolheu, que cresça por conta do seu esforço, o espaço é preenchido pela preocupação com o que o outro pensa, faz, sente. O propósito pequeno não apenas constrói autoeficácia, ocupa um espaço que a dependência usava como território. A prática do propósito pequeno tem um aspecto que é especialmente valioso para quem está no começo do processo de construir base interna. Ela não exige que você já esteja bem para fazer. Você não precisa se sentir motivada, inspirada ou em paz para aparecer para a sua chama pequena. Na verdade, aparecer quando não está com vontade é exatamente quando a prática tem mais valor, porque é nesses momentos que você está construindo a evidência mais importante, de que pode contar consigo mesma, mesmo quando não está no seu melhor. O sétimo pilar, o desapego maduro, é frequentemente mal entendido como objetivo final, em vez de como prática contínua. O desapego maduro não é um estado que você atinge e mantém para sempre. É uma capacidade que você pratica repetidamente, que se fortalece com o uso, que vai ficando mais natural e menos custosa ao longo do tempo, mas que continuará sendo exercida sempre que uma emoção intensa aparecer. A bicicleta nunca para de oscilar. O que muda é a relação com a oscilação. O plano de 2 semanas tem uma função específica que vai além das ações que propõe. Ele cria continuidade. E continuidade é o que transforma intenção em arquitetura. Sem continuidade, cada dia começa do zero. Com continuidade, cada dia é construído sobre o que o anterior criou. E isso, que parece pequeno no início, é o princípio fundamental de qualquer mudança duradoura. A sua base interna não será construída no dia em que você decidir que quer ter uma. Será construída nos dias seguintes, um sobre o outro. A virada que o script descreve no final é sobre redirecionar intensidade, não diminuí-la.
Você não vai amar menos depois que construir base interna. Vai amar de um lugar mais sólido. Não vai sentir menos. Vai sentir de um lugar que não se abandona ao que sente. E essa diferença na qualidade da presença que você traz para suas relações, quando vem de um lugar de inteireza em vez de necessidade, muda o que é possível nessas relações. Porque você só pode oferecer presença real quando não está desesperada por presença. A relação entre o propósito pequeno e a dependência emocional tem uma mecânica específica que vale entender. Quando não há nada no seu dia que seja genuinamente seu, que não dependa de ninguém, o estado de dependência emocional encontra um vácuo que preenche completamente. A preocupação com o que o outro pensa vai para onde não há mais nada. O propósito pequeno não apenas constrói autoeficácia, ele reduz o território disponível para que a dependência opere. Quanto mais do seu dia está ocupado com algo que é seu, menos espaço sobra para o monitoramento constante do que o outro sente. A prática do desapego maduro tem um aspecto temporal que é relevante para quem está no começo. No início, a emoção intensa chega, e você é arrastada por ela antes de conseguir observar. O espaço entre o sentir e o agir ainda é muito pequeno. Com a prática, esse espaço começa a se alargar, não de uma vez, gradualmente, uma situação de cada vez. Você percebe a emoção chegando 1 segundo antes de antes, depois 2 segundos. Depois é capaz de respirar antes de agir. Depois consegue perguntar: o que estou sentindo? O que quero fazer com isso? E a pergunta já é a prática. O plano de 2 semanas tem um efeito que é importante antecipar para que não seja mal interpretado. Nos primeiros dias, a prática pode parecer artificial, forçada, como se você estivesse seguindo uma lista de tarefas e não vivendo de forma diferente. Isso é normal. Todo hábito novo parece artificial no início, porque não é automático ainda. O automático é o padrão antigo. O novo exige atenção consciente enquanto ainda não se instalou. Com o tempo e a repetição, ele começa a requerer menos esforço consciente. Começa a acontecer. E quando começa a acontecer, você começa a notar a diferença. Existe algo sobre os 14 dias que a neurociência confirma e que vai além de criar novos caminhos neurais. A prática consistente por esse período começa a mudar o que a psicologia chama de locus de controle, a percepção de onde está o controle da sua vida. Quem tem locus de controle externo percebe que o que acontece na sua vida é determinado principalmente por forças de fora, por outras pessoas, pela sorte, pelas circunstâncias. Quem tem locus de controle interno percebe que tem agência genuína sobre como age, o que pratica, quem está se tornando. E 14 dias de prática consistente começa a mover o locus do externo para o interno. A virada que o roteiro descreve no final tem uma implicação que vai além do tema da dependência emocional. O problema nunca foi amar demais, foi ancorar onde você ancora. E esse princípio de ancoragem se aplica a tudo que você coloca como fonte da sua estabilidade. Se você ancora no emprego, oscila com o emprego. Se ancora nos filhos, oscila com os filhos. Se ancora na conta bancária, oscila com a conta bancária. A base interna não é a ausência de conexão com o externo. É ter algo dentro que não oscila quando o externo oscila. E esse algo, construído com os 7 pilares, é o que permite que você ame, trabalhe, invista e se conecte sem perder o chão. Epicteto construiu liberdade real num contexto onde qualquer outro teria construído apenas ressentimento. Marco Aurélio governava o mundo e ainda assim se governava primeiro. Sêneca escolhia onde ancorava a própria paz quando o mundo inteiro disputava por ela. Eles não eram invulneráveis, não eram insensíveis, não eram frios, eram ancorados. Havia algo dentro deles que não dependia de aprovação externa para continuar existindo. E você pode construir isso, não de uma vez,
tijolo por tijolo, dia por dia, uma escolha de cada vez. A fundação da sua vida está em você. Eu sou minha base. E isso, genuinamente construído com consistência, muda tudo. E a construção começa agora, com os 10 minutos de silêncio antes do celular amanhã de manhã, com a ação pelo corpo que você vai escolher hoje, com a tarefa que constrói algo futuro que você vai começar essa semana, com o limite silencioso que você vai praticar na próxima vez que sentir o impulso de ceder por ansiedade, com a chama pequena que você vai acender e alimentar com consistência. Esses gestos, pequenos, repetidos, são os tijolos, e os tijolos, colocados um sobre o outro, constroem o que nenhuma outra pessoa pode construir por você. Existe algo sobre a segunda semana do plano que tem um efeito surpreendente que muitas pessoas relatam. A clareza sobre quem são as fontes de desestabilização na sua vida começa a mudar como você se relaciona com essas pessoas, mesmo sem que você mude nada explicitamente. Porque quando você nomeia com precisão, fora do momento emocional, que esta pessoa específica, nesta situação específica, detona o detector de incêndio, você começa a entrar naquelas interações com mais consciência, menos automática, mais presente. E essa diferença de presença muda o que acontece. A ancoragem que os estoicos praticavam não era passividade. Epicteto não era passivo. Marco Aurélio não era passivo. Sêneca não era passivo. Eram pessoas que agiam com intensidade no mundo, que amavam, que trabalhavam, que se engajavam profundamente com a realidade ao redor. A diferença era que faziam tudo isso a partir de um centro interno que não era abalado pelo que acontecia ao redor. A base interna não é retirada do mundo. É o que permite que você se engaje com o mundo de forma mais plena, mais livre, mais autêntica, porque não está desesperada pelo resultado. E existe algo sobre o processo que é uma última coisa a guardar. Você não vai construir base interna de uma vez. Não existe um momento em que você completa os 7 pilares e pode declarar vitória. A base interna é uma construção contínua. Cada dia é uma nova oportunidade de escolher construir ou de ceder ao padrão antigo. E com o tempo, as escolhas vão ficando mais fáceis, os pilares vão ficando mais sólidos, o padrão antigo vai ficando menos frequente. Mas a prática continua, porque a vida continua apresentando situações que testam onde você ancou a estabilidade. Existe algo sobre o momento específico em que a base interna começa a se instalar que é útil antecipar. É o momento em que você percebe que está bem mesmo sem a resposta que está esperando. Não porque a resposta não importa mais, porque você tem um chão que existe independente dela. E essa percepção, quando chega pela primeira vez, tem uma qualidade diferente de qualquer outra conquista, porque não foi dada por ninguém, foi construída. E o que você constrói, diferente do que recebe, ninguém pode tirar. E o que você está construindo com os 7 pilares não é uma armadura para não sentir, é um chão para não se perder no que sente. A diferença é enorme. Quem tem armadura não sente. Quem tem chão sente tudo e ainda assim sabe de onde é. Ainda assim sabe como se chamar de volta. Ainda assim sabe que a emoção é um estado passageiro e não uma identidade permanente. E essa distinção, vivida na prática, é o que muda a qualidade de todas as experiências que vierem. E o trabalho de construção da base interna é também o trabalho mais generoso que você pode fazer pelas suas relações. Porque quando você tem chão próprio, o que você oferece a quem ama não vem do desespero, vem da escolha. E amor que vem da escolha é o único tipo que tem liberdade suficiente para ser genuíno. Eu sou minha base, e isso, genuinamente construído com consistência, muda tudo. E você também pode ser. E o que foi dito aqui sobre base interna não é teoria. É convite para experienciar a diferença
entre viver orientada pelo que o externo faz e viver orientada pelo que você internamente escolhe. Essa diferença, quando você começa a conhecê-la na prática, é o que muda tudo. É o que torna o amor possível de verdade. É o que torna a conexão autêntica. É o que torna você capaz de oferecer presença real porque não está desesperada por ela. E essa presença real começa com uma escolha. A escolha de construir, hoje, com o que você tem. Devagar, tudo muda, inclusive a relação que você tem com você mesma. E cada vez que você pratica, a diferença entre antes e depois vai ficando mais clara e mais real. Aquela pessoa que você era antes de aprender a buscar a aprovação ainda está em você. Os 7 pilares são o caminho de volta para ela, e esse caminho começa com um gesto, hoje. E a construção que começa hoje, com o próximo gesto, é a que sustenta de forma genuína tudo o que vem depois. E começa agora, exatamente com o que você tem hoje. E a base interna não é o oposto do amor. É exatamente o que torna o amor possível de verdade. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse padrão de administrar a percepção dos outros, em vez de viver a sua própria vida, eu te convido a conhecer o método Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender de onde vem genuinamente esse padrão que se instalou tão fundo, a construir os 7 pilares da base interna que tornam a dependência emocional gradualmente desnecessária e a criar, com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo genuinamente pede, uma vida que não precisa esperar a aprovação de ninguém para começar a existir de verdade. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que você vê vivendo à mercê do humor do outro, que você sabe que ajusta quem é o tempo todo para ser aprovada, e que merece saber que existe outra forma. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar tudo muda.